corrigindo aquela atividade que eu passei para vocês na semana passada, que é sobre inequações do segundo grau. E aí, pede para resolver as inequações produto e as inequações quociente. Deixa eu só aceitar alguém aqui na chamada. Pronto. Pronto, deixa eu só verificar quem está presente. Deixa eu ver, me corrija se estiver errado. Deixa eu ver, tem a Amanda, Clarice, Zé Patinho, Jonathan, Tainá, Jailson, Laênio e o Messias. Vamos ver se chegou mais alguém. Pronto, e a Luísa. Eu estou pegando aqui pelo nome que está na conta de vocês. Então, pessoal, vamos aqui. Bom, primeiramente, vamos observar que aqui nós temos como se fossem duas funções, igual a gente tinha visto na outra aula, né? Que a gente vai dividir em duas funções, porque aqui é como se fosse uma inequação produto. Eu tenho essa primeira função, que é como é a função f, e a segunda função, que é a função g. Deixa eu só tentar escrever melhor um pouquinho. Então, aqui seria a nossa função f de x. E aqui seria a nossa função g de x. Então, eu estou multiplicando uma pela outra, e o resultado tem que dar maior ou igual a zero. E ele quer saber só os valores de x para que isso aconteça. Então, a nossa primeira função que nós temos é a função ali f de x, que é x ao quadrado menos 6x. Dá para a gente fazer ela, decompondo ela em duas funções do primeiro grau, né? E nesse caso aqui, a gente vai ter sempre uma raiz igual a zero. Lembrando que aqui nós temos uma função incompleta, porque aqui está faltando o coeficiente c, que seria o termo independente. Então, pessoal, aqui nesse caso que eu tenho uma equação incompleta, faltando o coeficiente c, a gente vai sempre ter uma raiz igual a zero. Porém, a gente vai fazer aqui pelo delta, né? Porque a gente já está mais acostumado. Então, fazendo pelo delta, eu tenho ali menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 6 vezes zero. De cara, eu tenho aqui que eu posso já eliminar aqui esse 4 vezes 6 vezes zero, né? Porque qualquer coisa vezes zero é zero. Então, me sobra só o menos 6 ao quadrado. Eu vou ter aqui, então, que o nosso delta será igual a 36, positivo. Delta maior do que zero. Então, eu vou ter aqui vamos dizer, uma função com duas raízes. Então, para encontrar o valor de x, né? A gente já sabe que é o menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Então, aqui eu tenho menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de 36, dividido por 2 vezes 1. Menos vezes menos é mais, então aqui vai ficar mais 6. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, para x1 ou x1', eu vou ter, então, 6 mais 6 dividido por 2, né? 6 mais 6, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, aqui já nós temos a nossa primeira raiz da função f. A segunda raiz vai ficar como? 6 menos 6 dividido por 2, né? 6 menos 6 é 0. E 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, aqui nós temos as nossas duas raízes. E aqui seria como seria o esboço do gráfico, né? Nós temos aqui as duas raízes, né? 0 e 6, colocando em ordem crescente, sempre, por favor.
Percebe que para esquerda de 0 eu tenho valores positivos, eu tenho mais aqui, ó. E para a direita de 6 eu tenho valores positivos. Então, os valores negativos vão ficar entre 0 e 6. Isso fazendo estudo de sinal para essa função f de x. Agora, nós temos o seguinte. A função g de x, nós vamos ter, então, menos x ao quadrado, mais x, mais 2. Então, o nosso delta vai ser, então, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 2. Então, aqui vai ficar, ó, menos 1 ao quadrado vai ser 1, né? Lembrando. Menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4. E mais 4 vezes 2, então vai dar mais 8. Então, aqui seria 1 mais 8. Então, o nosso delta será igual a 9. É igual a 9. Então, mais uma vez, para encontrarmos o x, aí vamos ter para o x, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3, sobre 2 vezes menos 1. Então, aqui vai dar menos 2, né? Pronto. Então, aqui nós temos menos 1 vezes... Não, desculpe, mais 3. Menos 1 mais 3, que vai dar 2 positivo. 2 dividido por menos 2, resultado, menos 1. Menos 1 já é a raiz aqui, a primeira raiz que a gente encontrou. A segunda raiz, menos 1, menos 3, que vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 2, então vai ser 2 positivo. Tá aqui as duas raízes. E a gente vai fazendo o estudo de sinal dela. Lembrando que o nosso A, nessa função g, ele é negativo. Então, nós vamos ter uma parábola com a concavidade virada para baixo. Então, perceba que para a direita de 2, eu tenho sinais de menos, né? Eu tenho valores negativos. E para a esquerda de menos 1, eu tenho sinais de menos também. Então, aqui eu só vou ter valores positivos dessa função entre menos 1 e 2, né? Como indica aqui o sinalzinho de mais. Agora, o que a gente vai fazer? Como eu estava explicando anteriormente, a gente vai fazer o nosso quadro de sinais, né? Aquela tabelinha, que nós vamos juntar as raízes, colocá-las em ordem crescente. Aí vocês estão vendo as linhazinhas coloridas, que elas vão indicar as funções. Então, a gente vai colocar, primeiramente, as raízes em ordem crescente, das duas funções que a gente fez. Menos 1, 0, 2 e 6. Nessa primeira linha, eu tenho as raízes de f, né, da primeira f de x. Na outra linha, eu vou ter g de x. E na última linha mais grossa, eu vou ter lá o resultado da multiplicação dos sinais de f e g, da função f de x vezes g de x. Então, primeiramente, ó, você observa que eu tenho ali, ó, mais uma vez, o esboço do gráfico. Então, perceba que à direita de 0, eu tenho valores positivos. Não, à esquerda de 0, perdão, eu tenho valores positivos. E à direita de 6, eu também tenho valores positivos. Então, eu só tenho valores negativos entre o 0 e o 6. Como vocês podem observar agora, ó. Bem aqui, na linha azul, né, que está representando. Você percebe que tem os sinais azuis, né? E eu tenho a linha azul. Então, entre o 0 e o 6, eu tenho esses sinais negativos, né, ó. E à direita de 0, eu tenho valores positivos. À esquerda de 0. E à direita de 6, eu tenho valores positivos. Colocando dessa maneira para ficar fácil de vocês observarem. E que essa tabelinha nada mais é do que a junção das duas funções numa coisa só.
Ok? Tá dando para compreender direitinho até aqui? Sim. Pronto. Pronto, mas agora a gente vai ver o seguinte, ó. Na segunda função, que seria essa que está logo abaixo, ó, essa bem aqui, né, que vocês percebem a concavidade da parábola para baixo, então percebe que eu tenho as raízes -1 e 2. E percebem que à esquerda do -1 eu tenho valores negativos, à direita do 2 eu também vou ter valores negativos, então eu só vou ter valores positivos entre o -1 e o 2, como a gente vai observar entre esses traços verdes que vocês estão vendo aqui. Então percebam mais uma vez, ó. À esquerda de -1 eu tenho valores positivos. À direita do 2 eu tenho valores negativos, né? Aqui e aqui. E entre o -1 e o 2 eu tenho valores positivos, como você pode observar, entre essas linhas, essa minha tracejada verde. Ok? Na de baixo, ela vai representar a multiplicação desses sinais. Ou seja, então eu vou ter que multiplicar mais vezes menos, mais vezes mais, menos vezes menos e mais vezes menos. Então, se eu multiplicar ali mais vezes menos, vai dar o quê, né, nessa primeira? Eu multiplicando mais vezes menos, qual o sinal que eu teria aqui? Menos. Menos, exatamente. Aí, então, mais vezes mais, eu vou ter mais. Aí, menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, Mais. mais, exato. E mais vezes menos, Menos. menos. Pronto. Aí percebam lá na questão que ela pede valores, né, que tem que ser maior ou igual a zero. Então eu tenho que pegar valores positivos. Então, aí a pergunta: quais são os intervalos onde eu vou encontrar valores positivos aí? O fx? Pronto, mais uma vez. Olha, analisando aqui o nosso gráfico, vou até dar um zoom nele para vocês enxergarem melhor. Pronto, analisando aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o -1, né, que seria essa linha tracejada verde. Deixa eu só botar aqui que eu não consigo escrever. Pronto, assim eu consigo. Então, -1, o 0, o 2 e o 6. Então, percebam, qual é o intervalo, né? Melhor dizendo, entre quais números eu consigo encontrar valores positivos aí? Entre o -1 ao 0 e o 2 ao 6. Pronto, exatamente isso. Então, eu encontrar valores positivos do -1 ao 0 e também valores positivos do 2 ao 6, que é justamente esses intervalos que a gente estava procurando, porque a função justamente pede ali, né? Ela pede justamente aqui valores maiores que zero, valores positivos. Então a gente encontra o que queria, né? Que seriam esses dois intervalos. Então o conjunto solução vai ser justamente esse, o x pertencente aos reais, tal que x, né, maior ou igual a -1 e menor ou igual a zero, ou
x maior ou igual a 2, ou não, e menor ou igual a 6. Então, tenho essa solução neste caso aqui. Ok? Aí, nessa primeira questão, tem alguma dúvida? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, não. A gente bota os dois valores de x, Sim, tanto do x1 e x2. exatamente. Nessa função aqui, a gente vai colocar tanto o x1 como o x2. Colocando sempre, tenta colocar em ordem crescente, para facilitar. E o quadro sempre tem que fazer dessa forma? Bom, essa seria a forma mais simples de fazer. Você poderia tentar, de alguma maneira, pegar esses, vamos dizer assim, esses estudos de sinais aqui e juntar eles, né? Só que o quadro ele já faz isso. Isso aqui só serve basicamente para tentar facilitar um pouco na hora de multiplicar os sinais. Viu? Aí esse quadro serve mais basicamente para ajudar. Ok. Na B, aí nós temos aqui uma inequação quociente, tá? Essa inequação quociente, percebe que nós temos ali no começo, ou melhor dizendo, em cima, nós temos uma função de primeiro grau, que é essa f de x aqui. E logo abaixo nós temos essa g de x aqui, que é uma função de segundo grau. Ou seja, então a gente vai resolver primeiro o f de x, que é o 3x menos 9. E aí, para a gente encontrar essa raiz, a gente vai igualar ela a zero, né? Como a gente fazia antes. Então, nós temos 3, né? 3x menos 9 igual a zero. Passando esse 9 para o outro lado, eu vou ter 3x igual a 9. Esse 3 que está junto do x, ele vai passar para o outro lado dividindo, né? Então, eu vou ter 9 dividido por 3. Então, eu tenho que x é igual a 3. Essa vai ser a nossa raiz. Agora, passando para outra função, para ser rápido, eu tenho menos x ao quadrado mais 5x menos 4. De cara, a gente vai ter, nessa função aqui, uma concavidade virada para baixo. Então, fazendo aqui pelo delta, eu tenho ali 5 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. Aqui vai dar o quê? 4 menos 4 vezes menos 1 vai dar 4 positivo. Ok? 4 positivo, ou seja, mais 4 vezes menos 4 vai dar, então, menos 8. Não, desculpa, menos 16. Ficou mal. Então, menos 16. Aqui, ó, 20, aqui vai dar 25, né? O 5 ao quadrado. 25 menos 16 dá 9. Então, nosso delta é 9. E aí a gente vai partir para encontrar os valores de x. Nesse caso, x vai ficar sendo menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 2 vezes menos 1. O x1' vai ficar sendo, então, o menos 5, mais 3, que vai dar menos 2, dividido por menos 2. Menos dividido por menos, vamos lembrar que dá mais. Então, menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1, que é a nossa primeira raiz. x2 vai ter, então, aqui menos 5 de menos 3, né? Menos 5 menos 3, que dá menos 8. E menos 8 dividido por menos 2, que dá 4. Eis a nossa segunda raiz. Partindo para a verificação dos sinais dessas funções, ali nós temos a primeira, que é a nossa f de x, né? Ó, o x igual a 3. Então, percebam aqui que à direita de x eu vou ter valores positivos, à esquerda da raiz, né? À esquerda de 3, valores negativos.
direita de 3, positivo, esquerda de 3, negativo. Para a nossa segunda função, está aqui. Percebe que à direita de 4, né? À direita do número 4, eu tenho valores negativos. À esquerda do número 1, eu tenho valores também negativos. E eu vou encontrar valores positivos entre o 1 e o 4. Né? Aí, vamos fazer lá o quadro de sinais, né? Para vocês poderem ver um pouco melhor isso. Fazendo aqui o nosso quadro de sinais, aí vamos observar o seguinte, ó, que eu tenho ali nossa f de x, tá? Ou seja, a nossa primeira função, que é do primeiro grau. Percebam aqui a raiz, que é 3, e que eu vou ter sempre valores positivos à direita dele, né? À direita do 3, e negativos à esquerda. Então, tá aqui colocado, ó, né? De acordo, colocado aqui no quadro de sinais, de acordo com o que está aqui, né? Com o que está no esboço. Agora, a gente vai pegar a segunda função. Percebam mais uma vez, ó. À esquerda de menos 1, na esquerda de 1, eu tenho valores negativos. À direita de 4, eu também tenho valores negativos. Então, entre o 1 e o 4, eu vou ter valores positivos. Eu vou ter os sinaizinhos de mais. Que é como está aqui, ó. Se vocês estão enxergando, ó. Entre o menos 1 e o 4... Mas por que ficou um negativo e 2 positivo? Oi? Porque ficou menos, aí mais e mais e menos. Pronto, ó. Percebe o seguinte, ó. Organizando aqui mais uma... Pronto, eu vou organizar sempre o quadro, ó, de acordo com as raízes e sempre em ordem crescente. Tá? Aqui ficou 2 sinais de mais devido só à divisão, né? Então eu tenho o 1, né? Aí depois vem o 3 e depois o 4. Aqui eu vou ter esses 2 sinais porque representaria mesmo os sinais, vamos dizer assim, positivos entre o 1 e o 4, como foi feito aqui nesse estudo de sinal daquela função. Os 2 sinais de menos são justamente esses aqui que estão representados, ó. Esses aqui que estão à direita do 1, na esquerda do 1, sempre me confundo, e à direita do 4, que são esses sinais negativos aqui. Entre 1 e o 4, percebe que eu vou ter sinais positivos e são justamente esses camaradinhas que estão aparecendo bem aqui ao centro da função. É Quer por isso dizer que que, eu... tipo, o 2 e o 3 são positivos. Pronto, exato. Que o 2 não aparece aqui, mas ele está como se fosse positivo. Por causa que é tipo uma sequência, né? Isso. Eu vou seguindo sempre a sequência das raízes. Ok? Então vamos só, na hora de fazer isso aqui, vamos sempre lembrar de colocar em ordem crescente, tá? Só, às vezes, para a questão de organizar melhor mesmo. Aqui, organização é tudo. Aí, depois de feito isso, eu vou pegar e multiplicar os sinais. Ou seja, aí eu vou fazer o menos vezes menos, né? Que dá mais. O mais vezes menos, que dá menos. O mais vezes mais, que é mais, né? E o mais vezes menos, que vai dar menos. Né? E aí, então, feita essa organização, feito esse jogo de sinais aí eu vou observar o seguinte, que lá na questão ela está pedindo valores menores ou iguais a zero, ou seja, valores negativos. Aí a pergunta é, aonde eu consigo, ou quais os intervalos que eu vou ter esses valores negativos?
Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Lembrando que aqui abaixo eu vou ter 1, 3 e o 4. Olhando aqui então, qual é o intervalo em que eu vou ter valores negativos? Qual é o intervalo que eu vou ter valores de menos, né? É do 1 pro 3, negativo, e do 3 pro 4 é positivo. Correto, correto. E aí só faltou também observar que a partir do 4, eu também vou ter valores negativos. A partir do 4 e não partindo do 4. Por quê? Porque se você observou lá na função do segundo grau, a raiz dela, uma das raízes dela é o 4. Aí vamos pensar, o que vai acontecer ali? Não. Se eu substituir por 4 e zerar, eu vou ter uma divisão por zero. Então, eu não posso ter divisão por zero, porque não tem como eu dividir alguma coisa por nada. Né? Isso seria basicamente impossível, né? É como eu dividir R$ 5 para ninguém. Eu jogo ali para ninguém. Então, não dá. Então, vamos perceber aqui o seguinte, ó. Lembrando também que o 1 possivelmente também não pode ser, não pode estar também na solução. Por quê? Se ele Mas também, sempre vai ser negativo? sim. Aí vamos pensar, ó, porque eu vou voltar lá. Deixa eu só voltar aqui na função. Pronto. Deixa eu só apagar tudo essas partes aqui que eu anotei. Pronto. Aí vamos pensar o seguinte, ó. Se essa parte aqui de baixo for zero, né? Porque a raiz, ela faz com que toda função fique zerada. Então, se eu substituir um aqui e ela zerar, vai ficar, por exemplo, vai ficar lá algum valor dividido por zero. O problema é porque não existe divisão por zero. Não tem como eu dividir alguma coisa por nada. É a mesma coisa que eu tivesse 5 balas ou 10 balinhas na mão e dividir elas para ninguém, nem para mim mesmo. Ou seja, elas vão ficar lá soltas para dividir para ninguém. Então não tem como. A mesma coisa é com o 4. Ok? Então por isso, ó. Aí vamos pegar aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, do 1 ao 3, né? E a partir do 4. Só que aqui nós vamos colocar o sinalzinho de igualdade, porque ele ainda salva no primeiro, acho que no primeiro momento. Então, solução: x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 1, menor ou igual a 3, ou x maior do que 4. Ok? Isso aqui é a solução, né? Para quem for pegar lá no final do livro, né? Para entender também o porquê. Então, x pertencente aos reais, tal que o x maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3, ou o x maior do que 4. Percebe que todos esses dois intervalos, eles têm sinais negativos que vão satisfazer essas funções. Agora, na nossa segunda ali, na letra C, também é uma inequação quociente, em que nós temos duas funções de segundo grau e que, na divisão entre elas, o resultado tem que ser positivo, ou seja, tem que ser maior do que zero. Então, ela não pode ser igual a zero, né? Simplesmente maior do que zero.
Então, nós vamos ter aqui, na primeira, né, que vamos chamar, como sempre, a gente chama de f de x, né, para a gente depois não se perder. Então, aqui, x ao quadrado, menos 2x mais 3. Então, pegando pelo delta, eu vou ter menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. Fazendo essa continha, pessoal, vai dar quanto? Fazendo essa continha do delta bem aqui. Vai dar quanto? Menos 12? Aí você já determinou uma parcela, né? E o menos 2 ao quadrado, né? Menos 4. Não, vai dar 4. Certo. Aí somando, aí subtraindo os dois, Mas o 4 é positivo ou negativo? o 4 ele é positivo, né? E por que o 2 está negativo? O 2 está negativo porque é do coeficiente b lá, da função. Quando você eleva um número negativo ao quadrado, ele fica positivo. Isso, exatamente. Pronto, aí verificando aqui o resultado, ali vai ficar 4 positivo, né? Menos 12, né? Sim. Então, o nosso delta ali vai ser menos 8. Menos 8, ou seja, um delta negativo, significa que eu não vou ter raízes reais, eu não vou ter valores para raiz. Ou seja, vai cair nessa condição aí que vocês estão observando. A parábola não toca o eixo x e eu vou ter ali várias cruzinhas, vários sinaizinhos de mais. Ou seja, que ela vai ser toda positiva para qualquer número real. Isso na Mas F. por que ela é toda positiva? Oi? Por qual motivo que ela é toda positiva? Porque ela aqui ela está acima do eixo x, né? Porque assim, eu tenho aqui como se fosse Quer dizer que o, quando o y. essa casinha assim fica em cima dessa linha do X e fica negativo, Oi? Não compreendi a pergunta direito. Pergunte de novo, por favor. quando, tipo, a parábola fica em cima do eixo X, é negativo? Pronto, o que que acontece? Eu tenho as condições lá, né? Se eu tiver essa parábola acima do eixo x, eu vou ter sempre valores positivos, não importa o número. Porque para qualquer valor de x que eu tiver aqui, eu vou ter um y positivo aqui. Isso nesse caso. Se ela tivesse a concavidade para baixo, ela seria desse modo, e eu só teria valores negativos. Nesse caso aqui da concavidade para baixo, para qualquer valor de x que eu tivesse aqui, eu teria um y correspondente negativo, sempre. Aí existem as outras condições, quais? A parábola, né, vamos dizer assim, ela vai ter duas raízes. Aí, como eu havia explicado antes, aonde ela tocar no eixo x, o que vai acontecer? Eu vou ter valores de mais aqui, ó, no lado de fora dela, e eu vou ter valores de menos dentro dela. Então, tudo que estiver entre essas duas raízes, entre esses dois números, vai ser menos, e tudo que eu estiver fora desses dois números, fora dessas duas raízes, vai ser mais. Aí a outra condição também que eu teria, nesse caso também, da parábola tocar nos dois pontos,
era se a concavidade fosse para baixo. Na concavidade para baixo, percebe que a coisa muda. Entre as raízes, eu só vou ter valores positivos e, vamos dizer assim, fora das raízes, eu vou ter valores negativos. Então, são mais ou menos essas condições que a gente já teve, né? Aí, qualquer coisa, tem aula gravada lá, mais ou menos explicando quais são as condições que nós temos lá no estudo de sinal. As condições que nós vamos ter para o A maior do que zero, para o A menor do que zero. Que nesse caso nós vamos ter também quando o delta ele é positivo, quando o delta ele é igual a zero e quando o delta ele é negativo. Deixa eu só, vamos lá, terminar de prosseguir aqui, e aí vocês vão ver as outras condições, que essa aqui é uma função de segundo grau, e provavelmente vai entrar no que mais ou menos a Fatinha estava querendo. Nessa daqui, o que acontece? 4 vezes, não, 4x ao quadrado, mais 4x mais 1. Aqui no delta, percebe o quê? Que eu vou ter 4 ao quadrado, que dá 16. E aqui eu vou ter menos 4 vezes 4 vezes 1. Nesse caso, o delta ele é zero. O que acontece quando o delta é zero? A parábola vai tocar o eixo x em apenas um único pontinho lá, em um único local, e não em dois. Então a gente vai ter uma raiz lá e pronto. Então aqui o que ocorre? O x vai ser menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de zero, dividido por 2 vezes 4. Ou seja, então vamos ter menos 4 sobre 8, que vai dar menos 1 meio. Então aqui o que nós temos? A parábola ela toca o eixo x, percebe que quando o a é maior que zero, ela tem a concavidade para cima. E aqui eu tenho a minha raiz, que é 1 sobre 2, ou 1 meio. Então percebe que tudo que for externo dela é positivo, ou seja, tanto à direita do menos 2, quanto à esquerda do menos 1 meio, perdão, quanto à direita do menos 1 meio, vai ser positiva. Ou seja, para valores menores do que menos 1 meio, eu vou ter y positivo. Para valores maiores do que menos 1 meio, também eu vou ter valores positivos. E se tiver o valor igual a menos 1 meio, o valor dessa função vai ser zero. Só que detalhe, como essa função está no denominador, eu não posso ter valor zero, porque ela vai cair no absurdo da divisão por zero. São muitos conceitos e a gente vai trabalhando eles na próxima aula também para dar uma revisada melhor. Ok? Aí vamos mais uma vez ao nosso quadro de sinais. Nós temos a função f de x, g de x e f de x sobre g de x. Perceba que na nossa primeira função, o que acontece? Eu não tenho raiz de jeito nenhum, né? Vocês perceberam que não tenho nenhum valor lá, nenhuma raiz. E aí, eu vou ter sempre valores positivos. Então, o que vai acontecer? Na f de x, então, eu só vou ter os sinaizinhos de mais ali. Viu? Parecendo o pronto-socorro. Agora, na g de x, o que acontece? Bem aqui eu tenho o valorzinho da raiz, que é menos 1 meio. Nesse menos 1 meio, também percebam que à esquerda de menos 1 meio eu tenho valores positivos, e à direita de menos 1 meio eu também tenho valores positivos. Então percebam aqui o que vai acontecer, ó. Tá aqui a nossa raiz, menos 1 meio, né? Com a linha tracejada verde. Então nós vamos ter sinais positivos tanto à direita como à esquerda. Ok? Até aí tá
Tá mais ou menos tranquilo? Tá de boa? Sim. Então, multiplicando esses sinais positivos, né? Você percebe que se eu multiplicar, eu vou ter sempre sinais de mais, sempre sinais positivos. Que a função justamente pede o quê? Valores maiores do que zero. Não tem o igual ali. Então é valor maior, Esse quadrado aí ficou só positivos. só positivos. Ou seja, então o que, que vai acontecer aqui? Percebe que à direita do menos um meio eu tenho valores positivos, né? À esquerda do menos um meio, né? Tem valores positivos. E à direita do menos um meio também tem valores positivos. Percebe que o único excluído é o menos um meio. Por quê? Porque eu não quero que ele seja zero. Só isso. Então, a solução para ela vai ser simplesmente x pertencente aos reais, tal que x e diferente de menos um meio. Ou seja, o x ele não vai ser maior ou igual, ele precisa ser só diferente de menos um meio, para que isso dê certo. Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Se alguém tiver, pode colocar aí no chat, que eu, às vezes eu observo aqui e dá certo eu responder. Não, não, tá tudo de boa. Pronto, beleza. Então a gente já vai passar aqui para a nossa, acho que é a nossa última. Isso. A letra D, que é uma inequação produto, né? X ao quadrado menos 7x mais 10 vezes menos 2x ao quadrado mais 8 menor que zero. Então, nesse caso, vai ter que ser menor do que zero. A primeira equação ali, a primeira função que nós vamos ter. Pronto, aí a pergunta, né, se hoje vai ter atividade. Vai sim, viu? A atividade que eu vou ter, basicamente, é o mesmo assunto dessa correção. A gente vai só, basicamente, corrigir essa atividade, fazer uma atividade com o mesmo assunto para a gente poder dar uma revisada na próxima aula. Aí, x ao quadrado mais menos 7x, perdão, aqui, porque eu coloquei o sinal de menos, mas é o sinal de mais, mas é menos. Viu? Aí, x ao quadrado menos 7x mais 10. Aí, pelo delta, né? Apesar que depois não vai ter tanta diferença, mas vamos lá. 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. 7 ao quadrado ou menos 7 ao quadrado vai dar 49 positivo, ok? É só entender o seguinte. Base negativa elevado a um expoente par, o sinal dela vai ser sempre positivo. Viu? Isso é sempre uma propriedade das potências, né? Que é coisa até do nono ano, se eu não me engano. Então, nesse caso aqui, 49 menos 40 vai dar 9. Né? Porque essa parcela aqui, ó, ela vai resultar em 40. 4 vezes 10, 40. E aqui vai dar 49. Então, aqui deu igual a 9. Beleza. Agora, fazendo ali, ó, então x vai ser menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de 9, sobre 2 vezes 1. X uma linha, ou x1, né? Vai ficar, então, 7 mais 3, que dá 10, dividido por 2, dá 5. Pronto. x2, 7 menos 3, que dá 4, dividido por 2, dá 2. Pronto. Está aqui o estudo de sinal dessa função da letra D, ó, que é o f de x.
Tá aí como seria o estudo de sinal dela. Então, percebe-se que à direita, né, que à direita do 5 eu tenho valores positivos, tenho um sinalzinho de mais, e à esquerda do 2 eu tenho valores também positivos, que é o sinal de mais. Então, eu vou ter sinais negativos, sinais, ou seja, eu vou ter valores negativos entre o 2 e o 5, nesta função aí. Agora, partindo para a nossa segunda função, que nós temos aqui o menos 2 ao quadrado mais 8 igual a zero, que eu vou fazer desse jeito para encontrar as raízes. Aí nós temos uma função incompleta, que está faltando o nosso coeficiente b. Então, dá para me resolver ela como eu resolvo uma equação de primeiro grau. Eu vou igualar a zero, eu vou ter duas raízes. Essas duas raízes elas são chamadas de raízes simétricas, porque elas vão ser iguais com sinais opostos. É como se você se olhasse no espelho. Você vê você mesmo, porém com tudo invertido. Vamos dizer assim. Então, eu vou ter ali menos 2x ao quadrado igual a menos 8, né? Porque o mais 8 foi passado para o outro lado com o sinal trocado. Então, agora eu vou pegar esse menos 2 e partir para dividir o menos 8, ó. Vai ficar ali x ao quadrado igual a menos 8 dividido por menos 2. X ao quadrado é igual a 4. Então, x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4. Aí, por que mais ou menos? Porque vamos pensar o seguinte, tanto valores positivos satisfazem como negativos. Quer ver o seguinte, ó, x é igual a mais ou menos 2. Ou seja, o x ao quadrado aqui tem que ser 4. Então, se eu pegar e fazer aqui, ó, menos 2 ao quadrado, eu vou ter como resultado 4. 2 também ao quadrado, eu vou ter como resultado 4. Então, percebam que tanto menos 2 como mais 2 satisfazem essa função aqui, essa função g de x. E o nosso a é menor do que zero, né? Então, com cavidade para baixo. Então, vai ficar desse jeito. Então, percebam que à direita de 2 eu tenho valores negativos. À esquerda de menos 2 eu tenho valores negativos também, ou seja, para valores maiores do que 2 eu tenho valores negativos para y. Para valores menores do que menos 2, eu vou ter também y negativo, y menor do que zero. E eu vou encontrar valores positivos somente entre o menos 2 e o 2. Aí vamos lá para o nosso quadro de sinais. Temos aqui o nosso quadro, funções f de x e g de x, né? Deu ruim ali porque parece que comeu um pouco o espaço. Mas aqui nós temos o seguinte. As raízes lá, ó, o menos 2, o 2 e o 5. Eu coloquei elas em ordem crescente. E aí percebam que existem valores entre o menos 2 e o 2 e entre o 2 e o 5. Beleza. Mas a gente vai colocar só esses três, né? Para não ficar muito grande o nosso quadro de sinais. Até porque o nosso foco é basicamente as raízes das funções. Então, para a nossa primeira função que está ali, né? Vocês já viram o nosso estudo de sinal. Percebam que à esquerda do 2 eu vou ter valores positivos, né? Sempre positivos. À direita do 5, também valores positivos. Então, eu só terei sinaizinhos de menos entre o 2 e o 5, né? Como nós vamos ver, entre essas duas linhas azuis, que representa a função f. Tá aí, ó. Entre o 2 e o 5 tem o sinal de menos.
né? E tanto à direita e à esquerda desses sinais de menos, eu vou ter valores de mais, positivos. Agora, na função g de x, o que acontece? A concavidade é para baixo, né? E aí percebam que à esquerda do número menos 2, eu vou ter valores negativos. À direita do 2, positivo, né? Do 2, eu vou ter valores negativos. E eu também terei sinais de mais, né? Sinais positivos entre o menos 2 e o 2, como você pode ver entre essas linhas verdes. Tanto é que a linha verde, ela coincide com a azul, né? Se você observar aqui. Então, verificando os sinais, vai ficar assim. Positivo entre o menos 2 e o 2 e negativo nas laterais. Aí, multiplicando os sinais, então nós vamos ter aqui mais vezes menos, menos, mais vezes menos, também menos, mais vezes mais, menos vezes menos, mais, e mais vezes menos, menos. Então, senhores percebam, senhores, senhoritas, então percebam aqui que eu vou ter sinais negativos, né? Lembrando apenas sinais negativos, que é justamente isso aqui que eu quero, ó, menor do que zero. Então eu vou ter simplesmente aonde, né? Quais são os intervalos? Né? Me digam aí quais são os intervalos que nós vamos ter valores negativos. É de menos 2 a 2 negativos. Pronto, vamos aqui, ó. Percebam, ó, que do menos 2 até para né? Ou seja, do menos 2 até o menos infinito, vamos dizer assim, que não acaba, eu vou ter valores negativos, sinais de menos. E percebam que para valores maiores do que 5, né? Valor, ou seja, para 5 e além, né? Eu vou ter também valores negativos. Ou seja, essas duas partes amarelas elas vão me satisfazer. Então, como solução, eu vou ter x menor do que menos 2 ou x maior do que 5. Porque, como eu disse, para x menor que 2, então eu vou ter lá menos 3, menos 4, menos 5 e por aí vai. E para valores de x maiores do que 5, eu vou ter o 6, o 7, o 8 e aí lá vai fumaça, né? Ok? Ok. Pronto. Aí com isso a gente corrige, né? A gente já concluiu a correção dessa atividade. E aí eu vou passar uma outra atividade a vocês com esse mesmo assunto para, vamos dizer assim, consolidar o assunto e na Vai próxima aula, passar. né? A gente dá uma revisada, uma repassada. E aí, possivelmente, como eu havia explicado, na semana que vem, a gente vai ter uma atividade, pequena avaliação parcial. E aí, nessa, a gente também pode dar uma revisada nos conteúdos. Ok, pessoal? Então, obrigado aí pela presença. Muitíssimo obrigado também pela participação de vocês. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu só confirmar aqui a presença. Deixa eu só ver se confirmou. Então, se agilizasse.
Pronto, deixa eu ver aqui. Só, deixa eu ver. Tem como diz, estão presentes aqui a Amanda, né? A Clarissa, Patinho, Jailson, Jonathan, Laênio, Luísa, Messias, Tainá. Se você tinha deixado de falar em alguém, né? Mas eu creio que não. Ok, pessoal. Então, muitíssimo obrigado, viu? E até amanhã. Uma boa tarde a todos. E daqui a pouquinho eu mando a atividade.